Olá, senhores! Vamos iniciar agora a aula de número 4, falando sobre softwares. E roda a vinheta. Então, senhores, nós temos a parte de hardware e nós temos a parte de software. Deixa eu ajeitar aqui a câmera para vocês me verem melhor. Não é isso? E software é a parte lógica, tá? A parte invisível. Hardware é a parte que a gente, consegue tocar, bater. Software é a parte que a gente consegue utilizar, xingar. Gosto muito de falar que a gente xinga software, né? A gente xinga quando trava, eita, chega, pega com raiva. E o software, dentro do contexto de sistemas operacionais, nós também utilizamos software, tá? Querendo ou não, o sistema operacional é um software. E os softwares ou programas executáveis pelos usuários são atualmente chamados de aplicativos. Com a popularização do Android, a gente começou a chamar tudo de aplicativo, app, aplicativos, tá bom? É um pouco sobre isso, sim, tá? Mas a gente pode chamar de software, pode chamar de programa, pode chamar de aplicativo, e todos esses três conceitos são iguais, tá? Antigamente se chamava só de programa, tá? Vou baixar um programa ou um software. Software e programa são a mesma coisa em línguas diferentes. Software é em inglês, tá bom? E todos que os usuários, né, conseguem fazer utilizando o computador, e ele necessita de um aplicativo, no mínimo do sistema operacional. Se a gente for falar de celulares, que não deixa de ser o computador, a gente tem sistema operacional Android, nós temos sistema operacional iOS, nós temos sistema operacional Google Next, nós temos sistemas operacionais, tem outros, tem um BlackBerry, não sei se vocês já viram, pesquisem aí sobre, é o sistema operacional mais seguro do mundo, tá? Só grandes empresários utilizam e depois do Android e iOS o nível de segurança subiu muito, mas BlackBerry ainda é usado por grandes empresários, tá bom? E esses softwares podem ser, por exemplo, um editor de texto, podem ser uma planilha, pode ser um programa de imposto de renda, por exemplo, pode ser de controle de estoque, pode ser um navegador web. O navegador web é um programa, será? Pesquisem aí, me digam aqui nos comentários, tá? E o software, antigamente, ele havia uma distinção, mas ainda nítida, entre os aplicativos e os utilitários, pois havia um personagem a mais no cenário, o operador do computador, somos nós, tá? Então havia uma distinção muito grande entre aplicativos e aplicativos utilitários. E o aplicativo utilitário executa algumas atividades específicas. No caso, o operador do computador, tá? Ele executava copiar a fita para o disco e vice-versa, ou operar impressora. Ele era um operador de computador e existe, mas muito menos porque hoje os sistemas estão muito mais automatizados. Por exemplo, uma coisa muito doida que na minha cabeça eu lembro até hoje, sobre software e sobre o rádio. Se eu botar o meu celular para desligar, ele desliga? Ele desliga de apagar, não é isso? Se eu colocar meu computador para desligar, vou lá, iniciar, menu, desligar. Ele desliga literalmente. Falando sobre antigamente, feito aqui tá puxando o contexto histórico, né? No Windows 95, eu colocava o computador para desligar. O sistema operacional ia salvar todas as informações que estavam ali na memória RAM. Ele desligava o sistema operacional e aparecia uma mensagem: você pode desligar o seu computador. Para vocês verem que era muito nítido a diferença e a distância entre software e hardware, né? Ele aparecia assim: o seu computador está
com... Deixa eu ver aqui, não lembro mais a mensagem. Vou procurar aqui no Google. Mensagem que o Windows 95 dava após o pedido de desligar. Deixa eu ver aqui se tem na imagem. Tá em inglês, pronto. Era literalmente essa mensagem aqui. Seu computador já pode ser desligado com segurança. E aí a gente ia desligar o hardware do computador. Legal, né? E agora já tem automação para tudo, né? E agora o sistema operacional consegue também desligar os hardwares, tá bom? E ainda existem os softwares utilitários. Os softwares utilitários é como uma interface entre o usuário e o hardware, tá? Ele está dentro do sistema operacional. E o termo utilizado é, assim, uma referência aos softwares relacionados com os serviços dos sistemas operacionais, diretamente falando, como compiladores, linkers, depuradores, desfragmentadores de disco, gerenciamento de memória. Tudo isso a gente pode dizer que está intrínseco ao sistema operacional. Os drivers, tá? E falando dessa diferença de software aplicativo e softwares utilitários, eu trouxe os aplicativos que a gente geralmente conhece, literalmente, né? Ó, aqui o que traz. O software aplicativo pode ser identificados como aqueles que estão mais próximos do usuário comum. Vocês conseguem identificar alguma aplicação que vocês conhecem? Eita, esse aqui, acordei muito de madrugada e botei isso aqui para rodar, botar uma musiquinha, né? Winamp, adorava esse aplicativo, que foi substituído facilmente pelo Windows, né? Windows Media, eu acho o nome, não lembro. E hoje a gente nem abre mais, né? Tudo no streaming, no YouTube, no Deezer, no Spotify, na Alexa. Calculadora, Excel, Google Chrome, navegador Opera, navegador Internet Explorer, que a gente não usa mais, agora é o Edge. Navegador Mozilla, eita, esse aqui eu usei demais também. Trabalhei em uma lan house. E aqui, através do Nero, eu conseguia gravar CD, de música, CD de jogo, enfim, era muito legal. Até hoje aqui usamos também, né, o WinRAR. Ó, esse softwarezinho a gente, quando criança, usa também, né, para desenhar, o Paint, o Outlook para mandar e-mails, o TeamView para conseguir ter acesso remoto a outros computadores. Interessantíssimo aqui, tá, pessoal? Então, vocês vão precisar utilizar muito o TeamView. É o seguinte, imagina que vocês têm algum problema aí, e eu falo, instala aí esse software e me manda o login de acesso e a senha. Pá, tu me manda. Eu coloco aqui, eu consigo olhar o teu monitor, eu consigo mexer no teu mouse, eu consigo mexer no teu teclado, então eu consigo fazer por você. Então eu tenho um acesso remoto, tá? E eu consigo atender meus clientes de forma remota. Vocês não vão ficar precisando rodar. Por exemplo, imagina, eu tô aqui em Recife e preciso ir alguém aí na ilha de Fernando de Noronha. Imagina só. Muito legal, né? Inclusive eu consigo até ajudar vocês a mexer no computador de vocês dessa forma, tá? Esses são os softwares aplicativos, os softwares mais próximos do usuário. E agora vamos olhar um pouco sobre o software utilitário. Vocês vão conseguir desassociar literalmente e saber a diferença. O software utilitário os softwares são aqueles que fazem a intermediação entre os aplicativos e o núcleo do sistema operacional, possuindo função mais específica e geralmente mais restrita, como ligadores, clinkers, depuradores, compiladores, antivírus. Não é um aplicativo, é um software utilitário,
tá bom? Um limpador de disco, um backup, um gerenciamento de disco, né? Um particionamento de disco, uma macro, tá? É um desfragmentador, um compressor e um gerenciamento de pastas. Todos esses softwares são considerados utilitários. São bem confusos, né? Às vezes a gente não consegue discernir, mas tem lá no fundo a diferença, tá? E os softwares utilitários, dentre os softwares, eles podem se destacar por alguns que dão apoio ao programa de computadores, como o tradutor, compilador, os montadores, interpretadores, ligadores, carregadores e depuradores. Isso aqui a gente vai olhar um pouco mais a fundo depois, tá? Compilador, por exemplo. Eu quero escutar MP4. Eu tenho que ter um compilador de MP4 para o computador entender esse formato. Eu quero abrir um PDF. Eu tenho que ter um compilador de PDF aqui para ele conseguir abrir esse formato. Eu quero ter, enfim, tá? A gente vai ver um pouco mais a fundo, a gente tá vendo de forma mais genérica, porque querendo ou não, vocês estão na primeira etapa do primeiro semestre do curso, tá bom? E o que são tradutores, compiladores e montadores, professor? Eu digo agora, meus queridos, com o surgimento das primeiras linguagens de programação, por exemplo, aqui, a Assembly, e as linguagens de alto nível, o programador passou a se preocupar menos com os aspectos de hardware e a escrever em uma linguagem mais próxima da linguagem humana. Tá? O Assembly é uma linguagem mais de máquina, mais fórmulas, que vocês vão ver na disciplina de lógica de programação. Tá? E a linguagem mais próxima da humana já é uma linguagem de programação, onde tem várias linguagens, como o Go, que é do Google, o Java, o CSS, HTML não é, mas eu posso dizer que está ali entre aqueles parâmetros, tá? O Python, seria legal a gente aprender linguagem, lógica de programação em Python. Eu vou ver se a gente consegue, se eu consigo fazer isso para os senhores. Tá certo? Nós temos tradutores, compiladores e montadores. E apesar das vantagens proporcionadas pelas linguagens de montagem de alto nível, que proporcionam um aumento enorme na produtividade, porque o ser humano ele consegue, como é mais próximo da linguagem, ele consegue acelerar a produção, tá? Os programas não são mais prontos para serem executados diretamente pela CPU, porque não está em linguagem de máquina. Então, ele precisa de um tradutor, de um compilador, de um montador para ir para a CPU, para fazer o processamento, para voltar, para compilar e montar tudo isso que foi compilado aqui para nossa visão, nossa vista, para o monitor aqui, né? E então, a gente começa a entender um pouco mais como funciona um computador, né? É muito complexo. Vocês vão lidar mais com aspectos de manutenção, de suporte, mas vocês tendo um pouco mais aprofundado, feito vocês estão vendo, vocês vão ter um conceito, porque quando a tecnologia mudar, o conceito ainda continua, tá? Então, entendemos que essa é a função de um tradutor, tá? Eu trouxe aqui uma curiosidade para os senhores. A denominação montador ocorre quando é gerado o módulo objeto da linguagem de máquina, a partir de uma linguagem de montagem assembler. Então, a denominação compilador é dada ao utilitário responsável por gerar a partir de um programa escrito em linguagem de alto nível, por exemplo, Java, C++, Delphi, entre outros. E um programa em linguagem de máquina de módulo objeto. Vou trazer aqui um exemplo. Quando a gente abre alguns softwares, às vezes não aparece uma xicarazinha com um tipo de café com uma fumacinha saindo. Aquilo é um software que precisa compilar em Java e o compilador ele está abrindo e aquele é o ícone de quando ele está abrindo. Legal, né?
E olha como é que funciona. O utilitário tradutor tem a função de converter todo o código fonte escrito em linguagem de alto nível para o código de máquina. Código de máquina, já falei para vocês, é o 0 e o 1, 0 e 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eu vou trazer de forma mais detalhada para vocês também, tá? Quando a gente começar a fazer, entender sobre números binários. E o tradutor, pelo tipo de linguagem de programação utilizada, pode ser chamado de montador ou compilador, tá? Eu tenho uma fonte, tá? Eu tenho o tradutor e eu tenho um programa objeto. Depois eu tenho a linguagem de montagem, um montador e um módulo objeto. Eu tenho a linguagem de alto nível, eu tenho um compilador e eu tenho um módulo objeto. É dessa forma que funciona. E por fim aqui, o interpretador, que a partir de um programa fonte escrito em uma linguagem de alto nível, o interpretador, no momento da execução do programa, traduz cada instrução e a executa em seguida. A desvantagem é o tempo gasto na tradução das instruções de um programa e toda vez que este for executado, já que não existe a geração de um código executável. Tá bom? E aí? Tá fácil? Tá difícil? Vamos estudar? Mas vai ficar mais fácil. Isso aqui eu não vou cobrar não, tá bom? Mas eu deixei aqui uma pesquisa para vocês. Pesquisem aí quais são os exemplos de linguagem de programação que ainda são interpretadas. Vocês vão ver algumas linguagens de programação. Fácil. Dá um Google, chega rapidinho aí no conceito. É isso? Vamos falar sobre linker. Agora, linker é o ligador. Tá? Qual é o link? Link é o ligador. Tá? E ele é o utilitário responsável por gerar a parte de um ou mais módulos objetos. Um único programa executável. Eu tenho o módulo objeto, eu tenho o linker e ele sai um .exe, o executável, né? E a sua função é resolver todas as referências simbólicas existentes entre módulo e objeto e reservar memória para a execução do programa e determinar uma região de memória onde o programa será carregado para execução. Eu tenho um loader. O loader, ele é o carregador, ele é utilitário, ele é responsável por colocar fisicamente na memória principal um programa para execução e ele pode permitir que um programa seja carregado em regiões diferentes, vez for traduzido para a memória, né? Quando a gente, por exemplo, vai abrir um jogo pesado, ele ficava carregando, lembra? Até 100. Hoje eles tiraram isso, deixa só o negócio rodando assim, ó. Quando a gente vai abrir o Word, o Excel, um software mais pesado, ele não fica carregando, pensando lá. É o loader, ele tá tirando do HD, passando para a memória RAM, que é a memória mais rápido, e passando no processador. O loader, ele tem essa função, tá? Primeiro, quando o loader carrega um programa para a memória principal, que é a memória RAM, ele aloca uma área de código, uma área de dados e uma área de pilha para ir entrando em processamento. Depois, a área de código armazena o programa executável. Faltou o L aqui, né? 3. A área de dados armazena as variáveis e constantes utilizando no programa. 4. A área de pilha armazena os endereços de retorno das funções ou procedimentos chamados durante a execução do programa. E, por fim, o funcionamento do carregador depende do código gerado pelo linker. E, de acordo com este, pode ser classificado como absoluto ou realocável. O loader, nós temos dois tipos, que é o absoluto e o realocável. O absoluto, ele só necessita conhecer o endereço de memória inicial e o tamanho do módulo para realizar o carregamento. Então, o load transfere o programa da memória secundária, que é HD, para a memória principal, que é a memória RAM, e inicia a sua execução do software ali, tá? O loader realocável é o programa, ele pode ser carregado em qualquer posição da memória, aleatório, e o loader ele é responsável pela realocação no momento do
carregamento. Olha como é que funciona um pouco mais visão macro, né? Mais longe aqui. Eu tenho o código-fonte do meu software. Do código-fonte ele passa pelo compilador. Do compilador ele entra no programa-fonte. Do fonte ele abre o linker. Do linker ele gera o módulo de carga. Do módulo de carga ele gera o carregador. E depois a imagem binária na memória. Ele vai, vamos dizer que ele vai decodificando até chegar no pulso de energia. 1 0, 1 0, 1 0. E depois ele faz o inverso, tá bom? Para chegar até a gente aqui. O depurador é o desenvolvimento de programa e está sujeito a erros de lógica. Quando dá erro, né? É código, tá? Independente da metodologia ou linguagem utilizada pelo programador. O depurador a gente usa quando vai desenvolver e a gente anda um por um no código ali para ver que se não rodar aquela linha de código, provavelmente seja ali ou numa linha antes, tá? E o depurador ele permite o usuário acompanhar e controlar a execução de um código, de um software, de um programa, a fim de detectar erro na estrutura lá daquele software. O depurador ele ajuda a detectar os erros, mas não corrige os erros. A IA tá entrando aí para isso, né? O glória a Jesus, obrigado, meu pai. E o depurador geralmente oferece ao usuário os seguintes recursos: acompanhar a execução de um programa de instrução por instrução, possibilitar a alteração, a visualização de conteúdos variáveis, colocar pontos de parada dentro do programa de forma que durante a execução o programa pare nos pontos determinados, pode ser uma parada programada também, e especificar em forma de envio de mensagem toda vez que o conteúdo de uma variável for modificado. É muito legal o depurador, tá bom? O conteúdo vai ficando por aqui. Eu acho interessante a gente falar sobre prova. A prova eu não vou puxar sobre esse conteúdo aqui. Eu vou puxar só sobre software, hardware, aplicativos, software de aplicativos, softwares utilitários, tá bom? Essa segunda parte mais complicada não vou cobrar para a prova, tá bom? Estamos felizes? Combinados? Sou o professor Yuri Gustavo, vou ficando por aqui. E até mais.